Então vamos lá, seja muito bem-vindo a mais um Dicas e Truques de Ciência de Dados. Que massa ter você por aqui mais uma vez, que fera! O que a gente vai ver hoje, Eduardo? Que parada é essa aí? Que dica e truque você vai trazer pra gente hoje? Cara, é o seguinte, hoje eu vou trazer para você 6 comandos SQL em Python que todo cientista de dados deve saber, beleza? Nossa, Eduardo, mas espera aí, você vai trazer comando SQL dentro do Python? Me explica essa parada melhor aí. Cara, é o seguinte, quando você está iniciando a sua jornada em ciência de dados, você certamente vai se deparar com o SQL. O SQL nada mais é do que a linguagem estruturada de consulta a bancos de dados. Então, quando você precisa fazer consulta a tabelas que estão guardadas em bancos de dados, você se utiliza, a língua que você utiliza para comunicar com esses bancos de dados é o SQL. Você vai lá, busca a tabela, faz consulta na tabela, faz filtros, sumarizações, tudo isso por meio de uma consulta, de uma forma específica de conversar com as tabelas e os bancos de dados. Isso é o SQL. Só que se você está aqui, você está querendo ser um cientista de dados. E se você quer ser um cientista de dados, você vai precisar sim saber alguns comandos SQL. Mas o que é melhor disso tudo, sabe o que é? É o seguinte, é que o Python ele possui bibliotecas específicas para você manipular o SQL da forma como ela é escrita, a forma nativa dela, dentro do próprio Python. Então, existem pacotes para você escrever o código em SQL mesmo, para você fazer as consultas. Só que, cara, é o seguinte, eu quero trazer para você hoje 6 comandos que você vai poder substituir a linguagem SQL pela própria linguagem do Python. Por quê? Porque ela é muito mais simples e, cara, ela é muito mais eficiente. Você, inclusive, tem ganhos de performance. Primeiro, que você vai estar usando a própria linguagem nativa, que é o próprio Python, para fazer a consulta, as consultas que você quer nesses data frames, nessas tabelas que você quer manipular, que você quer analisar. Beleza, tamo junto? São 6. Vamos pro primeiro? Vamos lá, cara, olha só que interessante. Primeira coisa que a gente faz é importar as bibliotecas, beleza? Eu vou usar o NumPy e o Pandas. Vamos iniciar. Estou dando um play aqui, estou no Google Colab, tudo bem? Está conectando aqui, o Google está alocando memória aqui para minha máquina virtual. Estou conectado e agora ele vai habilitar para mim o Pandas e o NumPy. Beleza? Importei as bibliotecas. Qual é o próximo passo, Eduardo? Eu vou atrás dos dados, beleza? Estou indo em uma tabela que está disponível no GitHub. Que tabela é essa, Eduardo? É uma tabela de gorjetas, cara. É uma tabela de gorjetas. Gorjetas mesmo. Você sai na noite ali, o garçom vai, te serve, você dá uma gorjeta para ele. É exatamente isso. É um dataset público, beleza? Que está aqui nesse endereço. E eu vou colocar ele nessa variável chamada URL. Trouxe a tabela, fui lá, me conectei com ela agora, beleza? Fui lá no GitHub, peguei essa tabelinha e aí vou mostrar ela bruta para você aqui, vai. Não vou deixar você na mão, né? Vou clicar aqui e vou abrir o link dessa tabela aqui para você ver como é que ela está. Então tá aqui, ó. Essa é a tabela que está hospedada aqui no GitHub. Esse aqui é o formato bruto dela, tá vendo? RAW, formato bruto, tudo bem? Então, beleza. Essa tabelinha, agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o Pandas para transformar essa tabela num data frame. Então eu vou utilizar o read CSV do Pandas e vou criar um data frame chamado tips, gorjetas, beleza? Então tá lá executando, criei o meu data frame. Bora dar uma olhadinha nas primeiras linhas? Chamo aqui o head, que é uma função, é um métodozinho dos data frames, e aí eu vou ver as primeiras linhas. Beleza? Então vamos lá. O que tem nessa tabela, Eduardo? Então eu tenho o seguinte. Eu tenho aqui ó, o total bill, beleza? O total da conta lá. O tip, que é a gorjeta. Eu tenho lá o sexo de quem deu a gorjeta, se é homem, se é mulher. Se era fumante, sim ou não. Qual era o dia da semana, se era domingo, se era segunda, terça, quarta, sábado. Qual era a hora do dia ali, ó, aqui no jantar. E quantas pessoas tinha na mesa, beleza? Aqui tinha 2 pessoas na mesa. Beleza? Um banco de dados simples, um banco de dados aí, simplesmente para a gente fazer algumas análises. Beleza? Vamos para frente.
O que a gente vai fazer? Esse é o nosso banco de dados e agora a gente vai fazer algumas consultas nele. E essas consultas serão em Python, mas antes eu vou mostrar como seria o SQL, beleza? Vamos lá. Primeiro comando é o select. O que é o select aqui no SQL? Primeira coisa que eu vou trazer para você. Ó. O select ele vai ser da seguinte forma. O que essa instrução select está me falando? Ó, ela está falando o seguinte. Eduardo, vai lá na tabela Tips, beleza? Vai lá na tabela Tips e traga os campos Total Bill, o campo Tip, o campo Smoker e o campo Time, beleza, Eduardo? E eu quero que você traga só 5 registros. Então, se eu for fazer esse comando no SQL, eu vou escrever essas 3 linhas de código, beleza? Poderia ser uma linha só? Poderia, mas eu deixei 3 linhas para você visualizar como que seria a estrutura comparado com Python, beleza? Então tá bom, entendi, Eduardo. Beleza. Aí, o resultado vai ser exatamente isso aqui. Você vai trazer lá o Total Bill, o Tip, o Smoke, o Time e as 5 primeiras linhas. Tudo bem? Só que olha como que é esse comando em Python. Olha a simplicidade. O que a gente está fazendo aqui? Eu vou passo a passo para você visualizar. Tudo bem? Beleza. Eu quero ir na tabela Tips para trazer aquelas informações. Então, eu vou na Tips e aí eu abro e fecho colchetes, que é para eu fazer uma lista. Só que é uma lista de quê, Eduardo? Eu vou fazer uma lista de colunas. Então, quais são as colunas que eu quero trazer? As mesmas que estão aqui, ó. Total Bill, Tip, Smoker e o Time. Então, beleza, já comparei aqui com a primeira e a segunda linha. Eu já estou fazendo só nesse primeiro pedacinho. Beleza? Beleza. E agora, para eu trazer só 5 registros, eu coloco o ponto, que é um método desse atributo aqui, desse objeto, e aí eu coloco o head igual a 5, e aí executo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer as 5 primeiras linhas, é exatamente igual, 3 linhas, eu acabei de substituir essas 3 linhas somente por essa linha de código. Beleza? Gostou, cara? Esse é o primeiro comando. Essa é uma forma otimizada de você utilizar um comando select SQL, só que na linguagem nativa, no próprio Python. Você vê que não tem tanta dificuldade. Ainda mais para você que já pode ter alguma familiaridade aí com SQL, isso é demais, cara, porque ele traz ali uma simplicidade a mais para os seus códigos. Beleza? Que massa, né, esse aqui? Bora para frente? Vamos para o comando where? Bora. Como é que é o comando where? O comando where no SQL é assim. Primeira coisa que eu estou fazendo é, cara, eu quero selecionar, aí eu estou colocando asterisco, porque eu quero todos os campos, tudo bem? De onde? Da tabela Tips, né, tabela de gorjetas, aí eu vou fazer o where, que é o primeiro filtro. Qual é o filtro? O filtro é quando o time foi igual a dinner, beleza? Ou seja, quando o time foi igual a dinner. E eu quero um limite igual a 5 também, ou seja, 4 linhas de código. Bora fazer a mesma coisa aqui no Python? Simbora. Como que eu faço? Pego a tabela Tips, vou pegar a tabela Tips e aí, olha só que interessante. Pego a tabela Tips e aí vou lá para a lista, abro o colchete e eu falo o que eu vou querer. Cara, eu quero que a coluna Time da tabela Tips seja igual, e aí aqui o sinal de igual é 2 vezes mesmo. O igual uma vez, você está fazendo uma atribuição. Você está transformando o objeto na parte depois do igual. Se você está fazendo igual, significa que você está fazendo uma consulta. É uma condição, tudo bem? Quando o time foi igual a dinner. Bate ou não bate? Time igual a dinner. Só que você quer um limite de 5 linhas, não é? Então tá aqui, ó, head igual a 5. Você acaba de substituir 4 linhas de código por apenas uma linha de código. E executa, tá lá o seu resultado. Bora de novo, para não ficar confuso? Vamos. Eu vou aqui mais uma vez, porque eu quero deixar essa parada bem simples para você. Eu vou na tabela Tips, beleza? Vou na tabela Tips, é o from. Opa, beleza, tá aqui, Tips. Não precisa nem colocar from, coloco direto. Tá bom. Agora eu vou fazer o filtro. Quando o time é igual a dinner. Quando o time é igual a dinner. Só que eu informo aqui o time igual a dinner. O time eu tenho só que dizer de onde ele é, que é da própria tabela Tips. Beleza? Eu coloco Tips, coloco a coluna time e eu digo que é igual a dinner. E coloco o head para trazer o limite de 5 linhas. Beleza? Simples ou não é? Beleza, cara. Vamos embora. Bora para o terceiro comando. Cara, o terceiro comando é o comando end e o comando or. Olha só que interessante. Você está indo lá na tabela Tips, ok? Está indo na tabela Tips. Você agora
tem a condicional where, e você quer fazer quando o timer é igual a dinner, só que vamos aumentar a condição. Eu coloco quando o timer é igual a dinner e quando a gorjeta é maior que 5. Beleza? Então vamos lá. Eu vou repetir essa mesma instrução, beleza? Então olha lá. Chips é igual a dinner, beleza? Chips é igual a dinner. E ao E, como é que é? O E do Python, você usa o E comercial, beleza? O E comercial. E comercial, o chips maior que 5. Olha só que interessante. É a mesma instrução em apenas uma linha de código. Consegue perceber aí a simplicidade que é? Uma linha de código, você vai substituir essas 4 linhas de código. Então, bora para frente? Beleza, bora para frente. Agora, beleza, cara? Percebe a simplicidade que é o Python? Você, em uma instrução, você fala tudo que você quer, só que no que você precisou descrever aqui em 4 linhas de código, 3 linhas de código do SQL. Beleza? Bora para frente? Bora. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar valores missing nos campos. Isso é muito importante para você fazer análise exploratória, para você verificar os registros que estão dentro de cada uma das colunas. Bora para frente, só que dessa vez a gente vai criar uma coluninha, uma tabelinha simples que eu estou criando aqui, que tem lá coluna 1 e coluna 2. Tudo bem? Vou aumentar um pouquinho o zoom para ficar melhor para você. Estou criando aqui coluna 1 e coluna 2. A coluna 1 tem os valores A, B, tem um nulo, beleza? Tem um none aqui, C e D. E a coluna F tem lá um nulo, tá bom? Que é representado pelo none do NumPy, por isso que eu trouxe o NumPy, ó. O none do NumPy é o valor nulo, tudo bem? E aí, tá lá, F, none, G, H, I na coluna 2. Então tá bom. Como é que a gente faria isso no SQL, Eduardo? No SQL, a gente faria da seguinte forma, a gente traria lá da tabela frame, ou seja, da tabela frame, traga para mim tudo quando a coluna 2 tiver valor nulo, beleza? Então tá bom. Bora fazer a mesma coisa no Python? Vamos fazer a mesma coisa no Python. Então, ó, a tabela frame, quando a coluna 2, né, ó, frame, coluna 2, estou dizendo que a coluna 2 é a tabela frame, for isNA, tiver valor nulo, beleza? E aí, abre e fecha parênteses. Manda executar, ele vai trazer os valores nulos que tem na coluna 2, beleza? Bate aqui em cima, olha só, coluna 2 tem lá um none, que é exatamente o B da coluna 1. Então, tá lá o B da coluna 1 com valor nulo. Beleza? Em uma linha de código de novo, galera. Tá vendo? Ó, a diferença é, ao invés de colocar isNull, eu coloco isNA. E aí, eu trago os valores nulos dessa coluna aqui. Tudo bem? Se eu retirar aqui, Eduardo, a coluna 2, vamos ver o que acontece? Ele vai trazer todos os registros para você, que é o seguinte, ó. Ele vai falar, ó, a linha 2 tem nulo. Tá vendo? Ó? Tem nulo, ó, true. Aqui, ó, a coluna 1 tem nulo no registro número 2. A coluna 2 tem nulo no registro número 1. Beleza? Então, essa é uma forma de você olhar o nulo de toda a tabela. E se você quer ver o registro, você já faz o filtro na coluna e manda trazer qual é o registro. E aí ele traz todas as colunas. Beleza, cara? Massa, né? Olha só que interessante. E se você quisesse ver valores não missing? E aí você coloca, em vez de isNA, você vai colocar not NA, beleza? Não nulo, tudo bem? Então, beleza, vou procurar valores não nulos na coluna 1, ok? Executa, então tá lá, ó. Busquei lá, abro e fecho lista para fazer o tratamento, os filtros, abro e fecho colchete para fazer os tratamentos, os filtros, coloco aqui dentro a regra que eu quero. Eu quero que a coluna 1 desse dataframe, ponto, né, que é o método, seja notNA, a função, né, notNA. E aí ele traz lá todos os registros da coluna 1 que não é missing. Ó. Registro 0, 1, 3 e 4. Então o 2 tem nulo, não é? Bora dar uma olhada aqui. O registro 2 da coluna 1 tem nulo, né? Então tá lá, bateu. O registro 2 da coluna 1 tem nulo. Beleza? Vamos para frente, vamos para frente. Então vamos dar uma olhada agora no quinto comando, que é o group by. Beleza? O group by. O que é o group by, cara? O group by é uma forma de você ordenar, beleza? Ordenar o seu dataset por alguma variável que tem dentro dela. Por exemplo, eu estou fazendo o seguinte aqui, nessa consulta aqui no SQL. Eu estou indo na tabela chips, e aí eu estou trazendo o campo sexo, e eu estou mandando contar todos os registros, o count asterisco, eu estou mandando contar todos os registros. Isso é um tipo de sumarização, e quando a gente faz sumarização, a gente coloca a cláusula group by, para agrupar pelo quê? Você quer contar e agrupar pelo quê?
e aqui a gente está agrupando pelo próprio sexo, tudo bem? Qual é o resultado? Ele contou 87 linhas para as mulheres e 157 para os homens, ou seja, os homens dão muito mais gorjetas nesse caso aqui, beleza? Vamos para frente? Vamos fazer a mesma coisa no Python? Bora fazer a mesma coisa no Python. Estou aqui no Python agora, o que eu vou fazer? Eu vou na coluna no DataFrame Types. Olha o grupo by como é que é. Eu simplesmente chamo uma função group by, é um método, beleza? Group by. E aí eu informo pelo que eu quero. Group by o quê? Pelo campo sexo. E aí eu quero a contagem, não quero? A contagem no Python a gente usa o size. É uma função, é o size. Quando eu executo isso aqui, olha o que acontece. É o mesmo resultado. Percebe? É o mesmo resultado daqui de cima. Ou seja, é a mesma coisa. Tudo bem? Nessa simples linha de código, você acaba de substituir essas 3 linhas aqui do SQL. Beleza? Tá bom, Eduardo, mas isso aqui é size, o outro é count. Eu já mexo com SQL, estou acostumado com count. Me ajuda aí se eu quiser usar o count. Cara, se você quiser usar o count, olha o que vai acontecer. Eu vou deixar a mesma instrução, eu vou só trocar o size pelo count, tá bom? Ó, executo, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer todas as colunas. Então, ele está trazendo aqui o valor repetido para todas as colunas. Ó, total bill, 87,57. É o mesmo resultado, tá vendo? Só que ele traz todas as colunas, se você der o count. Ok? Então, por isso que a gente usa o size. É uma função diferente. Mas tá bom, Eduardo, se eu quiser usar o count... E aí eu falo, você é teimoso pra caramba. Mas tá bom. Aí, se você quer sumarizar, você coloca... Se você quer usar o count, então usa uma coluna para sumarizar. Você quer o grupo by por sexo, certo? Certo. Só que aí você traz só a coluna, uma coluna específica. Você escolhe qualquer uma delas. Eu escolhi total bill. E aí você dá o count. Quando você executa... O que vai acontecer? Vai dar a mesma coisa. Tá lá o registro direitinho lá. Female 87, Mali 157. É massa ou não é o Python, cara? Uma linha de código. Beleza? Bora pra frente? Bora dar uma olhadinha no nosso último comando aqui do SQL. É o comando join, cara. E um dos joins que eu estou trazendo aqui para você é o inner join. O que é join, Eduardo? Join é o relacionamento entre duas tabelas, beleza? Então, olha só. Vamos ver o que ele está fazendo aqui nessa instrução SQL. Nós estamos indo na tabela DF1, a tabela que a gente vai criar aqui embaixo, beleza? E a gente vai relacionar com a tabela 2. Como que a gente vai relacionar a tabela 1 com a tabela 2? Para fazer isso no SQL, a gente precisa de um campo que seja chave de relacionamento igual na outra tabela. Então, eu tenho uma tabela e eu tenho que ter uma chave que esse mesmo campo tem que estar nessa outra tabelinha aqui para fazer a ligação. Tudo bem? É exatamente isso que a gente vai fazer. Vamos lá? Isso é uma instrução, tá aqui, ó. Isso é uma instrução no qual eu vou trazer todos os campos que forem comuns no inner join df1 e df2 pela chave, que aqui nesse caso aqui era key. A gente vai só alterar a chave, que a gente vai colocar um outro data frame. Bora criar o data frame 1. Data frame 1 é o seguinte: o Marlos deu 1,50 de gorjeta para o garçom. O Bruno deu 1,39. O Kiwi deu 16 centavos e o Hot deu 45 centavos de gorjeta. Beleza? Vamos para o data frame número 2? Esse aqui é o data frame número 1. Bora para o data frame número 2. Data frame número 2 que a gente está criando aqui é o seguinte: o Marlos ele tem o seguinte carro, ele tem um Siena. O Bruno tem um Corolla. O Kiwi tem um Civic e o Hot tem um Gurgel. Então, o que eu quero fazer agora? Eu quero fazer um relacionamento entre essas duas tabelas. Dataset 1, que é o DF1, o dataframe 1, tudo bem? Que eu tenho aqui ó, o nome e a gorjeta, beleza? E eu tenho o dataframe 2, que eu tenho o nome e o carro. Se para fazer um join eu preciso de uma tabela que seja uma coluna que seja comum entre as duas tabelas, o join vai ser pelo nome, beleza? Então eu vou usar o nome para fazer o relacionamento. Beleza. Depois que eu fizer o nome, o que eu vou fazer? Eu quero que apareça para mim o nome, a gorjeta e o carro. Eu quero que tenha mais uma coluna aqui. É para isso que eu estou relacionando as duas tabelas, porque eu quero colocar mais uma informação aqui, que é o carro. Tudo bem? Vamos para o código? Então vamos embora. Olha só. Como que a gente faz isso no SQL? No SQL, está aqui em cima, mais uma vez para você ver, a gente junta o df1, inner join df2, falo qual é a chave, que nesse caso aqui não foi o nome, foi o key, e trago todos os campos. Beleza? Olha só como que é esse comando no Python, galera. Olha só. Pandas tem uma função chamada merge. Você coloca
as tabelas que você quer, def1, def2, e a chave dentro desse atributo chamado on. E aí você coloca aqui dentro, beleza? O nome do campo. Olha que interessante. Executa, tá lá, cara. Olha só que interessante. Do jeitinho que a gente queria, tá lá, o nome, gorjeta e o carro. Juntamos 2 data frames, 2 datasets. Beleza, né, cara? Que massa, Eduardo. Então eu vou parar de usar o SQL, então eu vou usar só o Python. Cara, tanto faz. É só uma dica para você. Muitas vezes o Python ele pode ser muito mais eficiente em algumas consultas. Então eu trago para você aqui mais uma dica, mais um truque. Se você não quiser usar o SQL, por quê? Porque tem pacotes dentro do Python que você chama o pacote e faz lá o select, from, where, group by, beleza? Dentro do próprio Python. Beleza, mas se você não quiser, você quiser usar o próprio Python, a linguagem nativa, que muitas vezes você pode ter ganhos, inclusive de performance, tá aí, acabo de trazer para você 6 comandinhos que você usa muito em SQL para você treinar. Beleza? Um forte abraço, espero que você tenha gostado. Se gostou, comente aqui. Se não gostou, comenta também, que é para eu aprender e descobrir cada vez mais qual o tipo de conteúdo que eu devo trazer para você aqui nesse programa Dicas e Truques de Ciência de Dados. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê no próximo Dicas e Truques. Tchau, tchau.